Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate atribuir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta leitura que nós acabamos de ouvir, ela vai concluir o Sermão da Montanha. É a conclusão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha se conclui com Mateus capítulo 7, versículo 12. E aqui Jesus mostra uma coisa diferente daquela oração, daquela reflexão que ele faz a respeito do Pai Nosso. Naquela oração eles pediram, os discípulos pediram, ensina-nos a rezar. Jesus aqui não está ensinando a rezar, ele está, ao contrário, ele está dizendo para as pessoas a eficácia da oração. Então, quando ele diz simplesmente peçam, busquem e batam, ele está simplesmente dizendo que a vossa oração seja uma oração confiante e uma oração simples. Não fiquem repetindo palavras como em outro versículo ele diz. A oração tem que ser simples, ela tem que ser direta, porque tudo aquilo que é pedido na oração, Deus concede, simples assim. E em seguida Jesus vai falar, né, qual dentre vós, que homem entre vós, que sendo pai, dá pedra ao filho quando esse lhe pede pão. Quer dizer, Jesus trata de um homem ali perverso. E Jesus vai falar depois, se vós que sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, ele está ali citando Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que fala, o coração do homem é mau. O coração do homem é incapaz de curar-se, porque nele habita toda a maldade. Então Jesus está citando ali Jeremias. E ele vai falar de pedra, porque a pedra ali representa uma brincadeira que um pai vai fazer com o filho. O filho está ali na mesa esperando comida, o pai brinca com ele, ao invés de dar um pão, dá uma pedra. Jesus fala de pedra porque os pães eles tinham o formato de uma pedra. Aquele pão achatado, ele tinha o formato de uma pedra. E lembrem-se que lá no deserto, Jesus também foi tentado pelo demônio, e o demônio queria transformar a pedra em pão. E aqui, transformar o pão em pedra. Então é a mesma dinâmica. E ele fala também do peixe, né? Um menino que pedir ao seu pai, pai me dá um peixe, o pai lhe dá uma serpente. Aqui Jesus está falando da enguia, que é um peixe muito parecido com a serpente. E então ele pega essas semelhanças para dizer que as pessoas, mesmo sendo más, elas não fazem essas coisas para os seus filhos. E aí ele reforça, nós não temos essa expressão aqui no português, mas na língua grega ele reforça isso muito bem, que ele vai falar, de maneira alguma Deus fará isso convosco. É essa expressão que Jesus usa no grego. De maneira alguma, de jeito nenhum, Deus faria assim com vocês. E ele usa Pai, a mesma palavra que ele usa lá no Pai Nosso, Abá, né? O Pai, o Pai carinhoso e bondoso e misericordioso, ele vai dar aos seus filhos aquilo que os filhos pedirem. E é interessante, nos chama a atenção aqui, que Jesus vai falar, dará tudo o que pedirdes. Mas esse tudo, e outra vez ele também vai falar, todo aquele que pedir, todo mundo que pedir. Mas, na verdade, Jesus não está falando que qualquer pessoa que pedir vai ter. Ele quer dizer que aquelas pessoas que estão naquela dinâmica do reino, que estão fazendo a vontade de Deus,
Esta sim, tudo o que pedirem ao Pai, o Pai lhes concederá. Por isso que a gente vê pessoas incrédulas que não oram porque dizem assim, eu não acredito em oração, eu não acredito que Deus ouça as minhas orações. Somente aquele que crê, quer dizer, somente aquele que está a serviço do reino de Deus, que está no contexto do reino de Deus, é que pode pedir e o Pai pode lhe dar todas as coisas. Chama atenção também que Jesus usa 2 vezes as mesmas palavras. Na primeira parte ele diz que aquele que pede, todo aquele que pede receberá, né? Pedi e ser-vos-á dado no tempo futuro. Buscai e achareis no futuro. Batei e abrir-se-vos-á. Um dia isso vai acontecer. Mas depois Jesus vai falar de uma maneira mais concreta. Por que ele fala nessa primeira parte? Os judeus tinham uma festa que era a festa, era chamada mais ou menos assim, a festa do homem ousado. Era um dia que o homem podia pedir tudo o que lhe quisesse e Deus lhe concederia. Era uma festa, era uma vez por ano só. Então naquele dia você podia pedir o que você imaginasse que Deus iria fazer. Era o dia da oração ousada. Ora, Jesus traz isso como promessa para os seus discípulos hoje. Vejam que na segunda parte ele vai falar. Buscai, né, batei e a porta abre. Busquem e encontrem. Tudo no presente. Então ele fala de uma oração que deve ser uma oração comum de todos os dias. Que todos os dias devemos buscar isso na oração. Uma oração perseverante e confiante. Deus vai me fazer aquilo que estou buscando. E preste atenção que também 2 partes se referem a Deus e uma se refere a nós mesmos. Né? Na primeira parte, pedi e dar-se-vos-á. Aqui Jesus tem em mente o mendigo que pede à beira do caminho. Ele pede porque ele não tem. Então, o discípulo de Cristo, o discípulo fiel, é aquele que depende de Deus. Então, essa primeira parte se refere a Deus. A segunda parte se refere a nós. Porque buscar e achar depende de nós. Nós é que vamos buscar. Quanto mais buscamos, se buscarmos no lugar certo, nós teremos. E a terceira parte também se refere a Deus. Batei e abrir-se-vos-á. Quando eu bato, dependo de alguém que seja o dono da casa para abrir a casa, para abrir a porta para mim. Então, nesse caso, esses 2, o primeiro e o último pedido, se referem a Deus. O segundo se refere a nós, a nossa busca. E talvez a parte mais importante, e Jesus ele estressa bem essa parte aqui, ele deixa bem claro que essa parte mais importante, quando ele fala, isso é o resumo da lei dos profetas, quando ele diz que tudo aquilo que quereis que os homens façam a vocês, né, façam vocês também a eles. Né? Se você quiser que as pessoas te façam o bem, faça também o bem a eles. Esta é aquela regra de ouro, né? Aquela regra de ouro que diz que não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. É uma maneira de Jesus falar, então, aí do livro do Antigo Testamento, onde Deus ordenava: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao vosso próximo. E aqui nós temos que o Pai, ele pede que antes de você alcançar alguma graça diante dele, que você tenha um coração generoso para amar. Vejam que é muito mais profundo do que simplesmente perdoar o outro. Amar o outro é querer ser amado da mesma forma que eu quero ser amado, então eu devo amar o outro. Essa é a regra de ouro. Então Jesus termina tudo isso dizendo: essa é a lei e os profetas. Era comum os rabinos, os mestres naquela época começarem dizendo isso ou terminarem dizendo isso. Então Jesus termina as bem-aventuranças dizendo: tudo isso já está na lei e nos profetas. Basta vocês terem o sentimento,
né, de entender que isto é verdade. Então, aqui estão as palavras para a nossa vida e para que possamos viver felizes. Amém.